cérebro, ele é que comanda todas as nossas entradas sensoriais. O processamento auditivo é uma entrada sensorial. Quando a criança vai fazer a avaliação do processamento auditivo, o avaliador tem que tentar ao máximo excluir outras interferências comportamentais, atencionais, de sono, de hiperatividade, para saber o que é de fato puramente auditivo, tá? E aquela criança que tem uma questão atencional, de hiperatividade, que não consegue ficar quietinha, tá sempre se movimentando, ou é uma criança mais lenta, que tem uma dificuldade de memória, o que acontece? Vai ser necessário um exame para complementar a avaliação do PAC, que é a avaliação neuropsicológica, para que a gente possa saber como que está a parte do processamento auditivo, como que está a parte das funções executivas, e assim a gente entrar com um trabalho de estimulação do processamento auditivo, mas sabendo quais são as dificuldades de função executiva que essa criança tem. Quando a gente vai avaliar uma criança, a gente quer saber essas habilidades auditivas cerebrais. Claro que tem os exames objetivos, que por isso que a criança precisa ir ao neurologista infantil. A gente não pode falar que uma criança tem TDAH simplesmente pelas questões comportamentais e clínicas. É necessário fazer alguns exames eletrofisiológicos que dão as respostas das sinapses desse cérebro. Assim como a criança com transtorno do processamento auditivo central, a gente também não é o mais ético a criança chegar, a gente fazer o exame e simplesmente falar que essa criança tem um transtorno do processamento auditivo. Qual é o caminho, tá? Principalmente quando é a escola que identifica, ou é a psicopedagoga, ou é a psicóloga. Se vier para a fono precisa explicar à família esse caminho, que precisa ir ao neurologista infantil para poder fazer os exames fisiológicos, que geralmente são o eletro, o P300, o Bera. Algumas crianças até a polissonografia é bem importante, porque primeiro a gente tem que saber que estruturalmente esse cérebro tá ok. E aí a gente parte para os testes clínicos, para a gente saber as habilidades funcionais dessa criança. As habilidades funcionais do processamento visual, que como eu disse, é todo feito aqui na parte de trás do cérebro, da parte occipital. A parte temporal e parietal do cérebro recebem os estímulos auditivos, gustativos, os táteis. Mas quem faz toda a memória do aprendizado que eu recebo dessas entradas sensoriais é o frontal. Então, a criança com TDAH, ela tem uma alteração na funcionalidade das funções executivas, em alguma das, porque até isso a gente precisa identificar, que eu já vou falar quais são. Então, quando fala em TDAH, é outra parte do cérebro que está sendo avaliada, que é a parte frontal. Quando fala em processamento auditivo, a gente está avaliando outra parte do cérebro. Só que o cérebro, gente, ele não faz nada sozinho. Então, eu não posso olhar para a criança apenas como um exame de processamento auditivo alterado. Assim como eu também não posso olhar para uma criança com TDAH apenas por uma avaliação neuropsicológica e algumas habilidades aqui do frontal que eu tenho que estimular. Eu tenho que saber como que estão todas as entradas sensoriais dessa criança, a função executiva, para eu poder montar um planejamento terapêutico, ok? Mas quando uma criança vem para uma terapia, eu tenho que saber como que tá todas as outras habilidades dessa criança para montar um planejamento terapêutico. Eu não posso só pegar um PAC, um exame, e falar, eu vou tratar essa criança para melhorar o exame. Eu vou pegar a criança para tratar o exame. Não, eu vou pegar o exame para tratar uma criança, eu vou tratar um cérebro.
Por isso que a gente faz uma terapia neurocognitiva. Só que nós não vamos poder fazer uma avaliação neurocognitiva se a gente não sabe de fato como está essa parte frontal da criança, as funções executivas, que é a capacidade de planejar, organizar e memorizar. O que adianta eu ouvir o barulho de uma chuva, eu saber que é uma chuva, mas eu não conseguir associar, não conseguir falar, não conseguir formar uma frase, não conseguir expressar isso? Ou então eu sei que é o barulho de uma chuva, mas eu fico lá, ai, qual é mesmo? O que está acontecendo? Qual é o nome disso? Estou dando um exemplo muito supérfluo porque toda criança sabe o que é chuva, mas é isso que acontece com a criança, que tem uma questão que envolve função executiva, que às vezes ela tem um processamento auditivo alterado, mas ela tem alguma dificuldade nas funções executivas, no planejamento, na organização, na memória, resgatar essa memória, no processamento das informações. Eu recebo essas informações, mas é todo o meu cérebro processando essas informações que vão me ajudar a aprender rápido as coisas. Porque é isso que a gente quer, que a criança aprenda rápido, certo? O som entra. Por que não dá para nós inicialmente já fazer um exame de processamento auditivo em uma criança? Porque é necessário fazer a meatoscopia, a impedanciometria, a audiometria, para a gente saber como que tá toda essa parte da orelha externa, média e interna, tá? Depois, algumas crianças precisam fazer o BERA, que vai avaliar os nervos auditivos, o caminho que esse som faz até o cérebro. Só que é muito limitante, todo exame tem a sua limitação, até onde consegue ir o estímulo para avaliar. Então, o ideal é que a criança faça todo esse processo para a gente poder saber, esse caminho tá tudo ok. E aí, algumas crianças fazem o exame de P300. O que é o P300? É um exame que vai analisar o tempo de sinapses. Se essa criança tá tendo um tempo de latência ok aqui nesse cérebro, se essas informações estão chegando a tempo, porque algumas informações não chegam a tempo. Então, é mais um exame que nos sinaliza que a gente pode associar no final de toda a avaliação para somar e falar, não, essa criança tem um déficit de atenção, mas não é um déficit de atenção puramente auditivo, que eu também vou ver isso no PAC. É uma questão atencional por conta da parte executiva, tá bom? Então, esses são os exames auditivos. O P300 é um exame otoneurológico, mas que ajuda muito os neurologistas e nós, profissionais, porque ele avalia as sinapses do cérebro. Até agora eu estou falando de exames objetivos, tá? A não ser a audiometria, mas é um exame muito fidedigno, que é necessário a criança fazer, junto com o processamento auditivo. E junto com a avaliação neuropsicológica, tá? Não sei se vocês captaram, vou só repetir, como a gente teve esse probleminha de conexão no começo, né? É necessário, para dar um diagnóstico de transtorno do processamento auditivo central ou de TDAH, que a criança faça esses exames fisiológicos e objetivos, que é o neurologista que pede. Por isso que é importante ao neurologista. E é importante o neurologista pedir também, ok? Então, o processamento auditivo, eu vou avaliar esse som depois dos nervos já. Eu vou avaliar esse som no tronco encefálico. Do tronco encefálico até córtex auditivo primário, até áreas associativas. Então, os testes do processamento auditivo, eles estão avaliando como que estão as estruturas nas questões das habilidades, porque cada estrutura cerebral nossa tem uma habilidade, é responsável por uma habilidade. Qualquer questão que acontecer na nossa cabeça, no nosso tronco, no nosso cérebro, vai limitar alguma habilidade nossa cognitiva de funcionamento.
Então, o processamento auditivo, a gente quer saber como que estão as estruturas responsáveis por esse caminho, por essas informações eletrofisiológicas e também mais corticais, auditivas. Então, a primeira habilidade que a gente tem que ter auditivamente, tá? Porque quando a gente vai avaliar a criança, a gente tem que excluir ao máximo as outras interferências atencionais, de memória e de linguagem também. Alguns pesquisadores excluem algumas questões de linguagem, mas pro terapeuta que vai tratar a criança, a gente tem que saber, tá? Então, o exame é um dado só. Então, a primeira habilidade auditiva que a gente tem que ter é a de atenção, que quando a gente pega um exame, tá lá falando figura fundo, tá? O que é a figura fundo? É a minha capacidade de selecionar um foco diante de outros estímulos. Também é a minha capacidade de manter o meu foco diante de outros estímulos. Então, a gente pega um exame de uma criança com PA que tá lá, alterado, figura fundo, atenção seletiva. Não vai me dizer nada para tratar bem essa criança. Essa criança está com dificuldade em selecionar o foco certo, porque às vezes ela seleciona o foco, mas ela seleciona o foco errado. Um exemplo, ela na sala de aula, ela presta atenção no amiguinho e não na professora. Ela está prestando atenção, mas no foco errado. Isso tudo a gente vê na anamnese, a gente vê na conversa com o pai. Outra questão, ela consegue manter o foco na professora, mas por um tempo muito curto, por conta do cansaço, dos estímulos, da fadiga auditiva. Será? Eu preciso da avaliação neuropsicológica para complementar ainda mais essa minha percepção, me ajudar no tratamento e na orientação para a escola. Então, esse som entrou, eu fui capaz de selecionar. Se eu não fui capaz, já é a minha primeira questão que eu vou precisar tratar nessa criança. Esse som precisa percorrer os mesmos caminhos, cada orelha, tá vendo, gente? A gente tem duas orelhas, óbvio, claro. Cada uma tem sua função, só que elas precisam trabalhar juntas. Se essas duas orelhinhas, elas não trabalham juntas em cooperação, as informações chegam atrasadas aqui. Então, dentro do processamento auditivo, eu vou avaliar uma habilidade que se chama interação, que é se essas vias auditivas de cada orelhinha, elas estão trabalhando em cooperação. Se não, mais um dado que eu vou tentar estimular. Por quê? A parte de tronco, gente, não depende só de habilidades, depende também de um neuroamadurecimento. Por isso que com 10 sessões, dependendo do que dá no exame, a gente não vai conseguir melhorar o exame, porque depende de um neuroamadurecimento. Depende do crescimento dessa criança. O que a gente tem que fazer? Estimular. Estimular só com terapia de processamento? Não, a gente está falando de tronco encefálico. A gente tem que trabalhar no esporte, no corporal, no sensorial, para ir amadurecendo essas habilidades dessa região que o PAC está me sinalizando que está imaturo. A interação, falei da atenção seletiva, falei da interação. Outra questão, será que estes sons, quando chegam aqui no córtex auditivo primário, eles estão chegando no tempo certo? Será que essa criança, ela tem percepção de tempo? Será que essa criança, ela tem uma boa resolução? Uma padronização boa de tempo? Porque precisa chegar a tempo. Então, a gente tem um outro exame que avalia especificamente essas habilidades feitas aqui nessas regiões corticais. Por isso que eu tenho que saber interpretar o exame. Por isso que, primeiro, o exame tem que ser bem feito. E por isso que eu tenho que saber interpretar. Por isso que quem faz o exame, quem trata, precisa se comunicar. Ou então precisa ser sempre no mesmo lugar. A gente precisa estudar tanto o audiologista quanto o terapeuta, tá? Tem terapeuta que faz exame? Excelente, eu sou uma. Por quê? Porque não tem como eu tratar algo que eu não entendo.
né? Então eu falei, eu vou fazer exame, eu não gosto de fazer exame, não posso falar isso, porque eu sou muito elétrica, eu gosto de terapia, mas eu preciso fazer o exame para saber isso, o que esse exame está me dizendo nessa parte cerebral desse paciente, ok? Então quando esses sons, eles chegam aqui nessa parte da resolução do córtex auditivo primário, esse som ainda vai para áreas associativas, associar esse som. E aí que a criança tem que ter linguagem, porque senão ela não consegue responder bem. E por isso que só o exame de PAC não vai me dizer se tá tudo bem. Por quê? Algumas crianças podem ter dificuldades na área associativas, o PAC está me mostrando isso. Então eu preciso da avaliação de linguagem dessa criança. Para eu poder falar assim, essa criança de fato ela tem um transtorno do processamento auditivo, em tal função, em tal habilidade, ok? E é um caso especificamente auditivo, de funções auditivas, ou não, tem questões de linguagem, tá? E aí o que acontece? Essas informações entram, essas informações sobem, né? Mas é o cérebro que associa. Então é uma informação também de cima para baixo e de baixo para cima. Por isso que a gente precisa ver a resposta dessa criança. Ok? Agora, o que tudo isso tem a ver com o TDAH, né? O TDAH também é uma condição, só que é uma condição mais exata, que é nítido no comportamento, é nítido no déficit de atenção. Então, dentro da função executiva, a criança vai ter a memória, a questão do armazenamento, da execução. E aí também preciso saber qual que é a área da função executiva, do frontal que está alterado, para saber como tratar, se só com terapia ou se algum casos com medicação. Porque a medicação vai entrar na questão das sinapses, dos neurotransmissores do cérebro dessa criança. Por isso que a gente precisa do neurologista. Então, por isso que a criança com PAC pode ter agitação, pode ter desatenção. Só que eu preciso saber, é puramente auditivo? É por causa dos estímulos auditivos? Ou são por conta das entradas todas sensoriais e da função executiva que não está dando conta de planejar, organizar ou memorizar ou acessar todas essas entradas sensoriais, tá bom? Então, parte frontal, vocês vão pensar que é sempre o motor do cérebro. E as funções executivas, elas são executadas no frontal. Quem avalia isso? A neuropsicóloga, com a avaliação neuropsicológica. Processamento auditivo é o que o cérebro está fazendo com o que recebe das orelhas, tá? Então, o processamento auditivo eu vou avaliar todo o caminho neurofisiológico do cérebro que ele faz com cada estímulo auditivo, até a parte associativa. Só que sempre vai haver interferência de memória, de linguagem e de função executiva, ok? E aí, gente? Consegui explicar bem? Vou responder algumas perguntas que me mandaram aqui no chat, tá bom? Para tentar explicar ainda mais isso. Terapia de PAC só tem resultados fidedignos na cabine? Não. Só que eu já fiz alguns posts sobre isso. Para poder dar tempo de responder as outras coisas, tem posts já no meu Insta sobre isso. Que terapia de cabine é, na verdade, o uso do audiômetro. É o uso do som acusticamente controlado para estimular essa criança com o uso do audiômetro. E aí, para eu saber se vão ser com 10 ou mais, ou quantas sessões essa criança vai melhorar, um prognóstico, eu preciso saber da linguagem dessa criança. Eu preciso saber quais testes estão alterados, correlacionar com a queixa e ainda ter uma avaliação neuropsicológica e ainda ter os exames fisiológicos, para eu saber um prognóstico, ok? Quais os sinais básicos do transtorno do processamento auditivo central?
Não existe aqueles sinais básicos, é aquilo. Às vezes a criança é desatenta, tem dificuldade de memória, às vezes fala muito que, tem dificuldade com comandos, tem dificuldade com organização, tem dificuldade na alfabetização. A gente fala uma coisa, ela entende outra, bem parecido com o quê? Com o TDAH, por isso que tem essa confusão, tá? Mas existe algumas questões bem práticas que a gente consegue ver no consultório ao avaliar a criança e a mãe. Por exemplo, algumas crianças têm muita dificuldade em metalinguagem, muita dificuldade na linguagem mais figurada. Algumas crianças são muito sensíveis. Tudo isso já vai me sinalizando um pouco onde que pode estar a alteração dessa criança no PAC. Porque a gente também vai estar avaliando hemisférios cerebrais. E aí a gente tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, tá? E o hemisfério direito, ele é responsável por algumas questões não verbais. E o hemisfério esquerdo, linguagem. Então, através da queixa do dia a dia, a gente consegue sinalizar, mas basicamente a queixa é na alfabetização. Essa criança está com alguma dificuldade na alfabetização, tá? Geralmente é uma criança esperta, que evoluiu muito bem, tá? Mas que chega na parte da alfabetização, não vai. Por quê? Aumenta a quantidade de comandos que essa criança tem que processar. E na escola passa a ser o quê? Tudo auditivo. Passa a ser tudo auditivo, a professora auditivamente dando os comandos. Então, por isso que a gente identifica na fase da escola, da pré-alfabetização. E quanto antes a gente estimular, como eu já disse, estamos falando de um cérebro plástico, melhor, tá bom? Quem pode pedir exame P300, a própria fono? Não. Até pode dar uma sugestão no encaminhamento, mas quem solicita ou é um neurologista ou o otorrino, principalmente se for pelo convênio, vai precisar do pedido médico, tá? Então, são os médicos que solicitam. Estou com um paciente TDAH, auxílio de medicamento e terapia psicológica há 1 ano, que houve evolução comportamental. Hoje apresenta gagueira, baixa percepção de láudios, nódulos e rouquidão. É preciso ver essa questão da gagueira. Existem estudos mostrando a relação da gagueira com o transtorno do processamento auditivo central, tá? Inclusive, eu tenho algumas crianças, algumas não, agora eu tô com uma, mas já tive outras, né? Que a queixa é gagueira e eu estou tratando o processamento auditivo central. Tem melhorado bastante, principalmente a fala, assim, expressiva, o pensamento, tá? Por quê? Porque eu estou trabalhando algumas habilidades específicas da parte do hemisfério não verbal com o verbal, associar isso rapidamente, tá? Então, assim, não sei se você já tem um exame de PAC dele, vale a pena solicitar, tá bom? Quando a criança faz uso de Ritalina, faz a avaliação do PAC medicada? Sim, mas quem tem que decidir isso é o neurologista, porque é um dado muito importante para saber se de fato essa criança tem uma questão puramente auditiva do transtorno auditivo ou de função executiva, atencional, de hiperatividade, de agitação. Então, junto com o neurologista é que é decidido isso. Quando eu sei que a criança toma medicação e o neuro não informou nada, eu prefiro que a criança venha fazer o exame medicada, porque eu quero saber o que é auditivo, eu não quero saber o que é atencional, o que é de agitação, isso o exame neuropsicológico vai dizer. Então, se essa criança faz uso de medicação para controlar, controle inibitório, memória, atenção, organização, execução, melhorar essas sinapses, ela não usa medicação, ela vem para o PAC, vai ter interferência dessas questões que não são auditivas. Mas quem decide isso é o neurologista. Gente, é isso. Tem muitas perguntas, mas a gente já tá 1 hora junto e eu tenho mais um paciente daqui a pouco, tá? Agradeço muito vocês que estiveram aqui. Espero ter ajudado aí com alguma informação. É um tiquinho só dentro de tanta coisa que a gente tem aí para estudar, para aprender, tá? Vanessa, pode fazer sim o PAC com 6 anos, até com 5.
mas é necessário saber o que você quer saber disso. Como que você vai estimular essa criança? Se tem alguma relação no desenvolvimento de linguagem, de fala dela, o porquê, né? E não só com 5, 6 anos dar um diagnóstico de transtorno do processamento auditivo. Essa criança ainda é imatura, mas tem alguns testes com padronização que nos ajudam, nos norteiam em saber quais habilidades essa criança está precisando ser estimulada na terapia fonoaudiológica, ok? Então, gente, em breve teremos aí o meu curso online de PAC. E aí eu espero falar muito, que eu não consegui falar aqui em 1 hora para vocês, tá bom? Mas espero ter aí ajudado com alguma coisa, tá bom?